Chuva não dá trégua e Nações Unidas volta a ficar alagada. Famílias em situação de risco na cidade são transferidas para residências do programa Minha Casa Minha Vida. Prefeitura acompanha as mudanças e oferece condições para que as famílias permaneçam nas moradias. Na entrevista do dia, falamos sobre planejamento urbano e os principais desafios da CEPLAN na nova gestão municipal. E também tem esporte. O bauruense Max, campeão mundial de vôlei, usa a experiência das quadras para dar oportunidades a garotos da cidade. O Unesp Notícias desta quinta-feira, 2 de fevereiro, está começando. Boa noite. Basta uma chuva rápida e forte para a Avenida Nações Unidas ficar alagada. A situação se repetiu agora à tarde. Ontem à noite a via também foi tomada pela enxurrada. As imagens divulgadas pela assessoria de comunicação da Prefeitura mostram a Nações tomada pela água. A chuva de cerca de 30 minutos foi mais forte na região da Vila Universitária, mas o trecho sob o viaduto da FEPASA precisou ser interditado. No acumulado, o IPMET registrou 72 milímetros de chuva só no dia de ontem. E moradores de Bauru que vivem em áreas de risco, muitos deles atingidos pelas últimas chuvas, começaram a ser removidos pela Prefeitura. Eles receberam apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Pela primeira vez desde que o programa foi implantado na cidade, não houve sorteio. As moradias foram distribuídas a famílias que viviam em condições precárias. Na comunidade Piquete, a mudança já começou. 32 famílias receberam as chaves dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Todo o processo de transferência para o residencial foi acompanhado por profissionais da Prefeitura. Nós trouxemos a estrutura da Prefeitura, os caminhões, os ajudantes para as famílias transportarem as mudanças e o maquinário para estar fazendo a demolição dessas habitações. E o trabalho da Secretaria de Bem-Estar Social não é feito apenas durante a mudança. As famílias receberão acompanhamento e ajuda para encontrarem empregos formais e arcarem com as novas despesas que terão, como a taxa de condomínio. É um repertório de ações com as famílias, a partir já desde a seleção da demanda, e a perspectiva é de mais 1 a 2 anos de trabalho. Nessas ações a gente tem um eixo de desenvolvimento socioeconômico, onde nós recolocamos ou inserimos as famílias no mercado de trabalho e trabalhamos também com a geração de renda. Para Gisele, esses custos não têm tanta importância diante dos benefícios que essa mudança vai trazer. Ela morou na comunidade durante 5 anos. Com as chuvas você também tinha algum prejuízo? Chegou a perder coisa? Já molhou bastante. Molhava bastante o guarda-roupa, encostava muito com a madeira, né, como seno de madeira. Aí molhava muito, as coisas estragavam. As casas de onde os moradores saíram foram demolidas e o local vai ser monitorado de perto para que não volte a ser ocupado. O João é outro que só vê vantagens em ir para a residência nova. Ele mesmo havia construído a casa onde morou com 4 filhos e que já foi derrubada. Como é que ela era? Em quantas pessoas vocês dividiam? Aqui nós dividíamos em 4 pessoas. Era eu e mais 4 crianças. Com guarda judicial, cuidavam dos meus filhos, entendeu? E estava tudo ótimo, as crianças passaram bem, graças a Deus. O problema é que a gente não tinha um conforto, não tinha uma estrutura de uma família decente, né? Então, era isso daí que a gente tinha aqui, entendeu? A gente não tinha endereço, não tinha endereço fixo, né? Até os bichinhos de estimação foram cadastrados pela Secretaria do Meio Ambiente com o nome do proprietário, para que não sejam abandonados nas ruas. A maioria se mudou junto com os moradores, já que o residencial permite a criação de animais. Aqueles que não puderam ser levados foram recolhidos por ONGs parceiras da Prefeitura. No total, 157 famílias de diferentes comunidades de Bauru foram realocadas para os residenciais Chácara das Flores 1 e 2. Algumas já estão instaladas nos apartamentos e a expectativa é que todo o trabalho de mudança seja concluído até o próximo dia 8. Os apartamentos possuem 4 cômodos e foram concedidos por meio de contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Agora, para que a vida nova comece de fato, só falta colocar tudo no seu devido lugar.
As ações da Prefeitura devem seguir até a próxima quarta, dia 8, quando serão removidos os moradores do Parque das Nações. Ao todo, moradores de 6 regiões da cidade vão ser beneficiados. E já choveu forte agora há pouco durante a tarde e a previsão é de tempo instável para amanhã. Os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. O calor e a umidade somados a áreas de baixa pressão mantêm as condições de instabilidade sobre o estado de São Paulo. Em Bauru pode voltar a chover hoje ainda. Já nesta sexta-feira, a nebulosidade varia e podem ocorrer pancadas com trovoadas durante a tarde e a noite. Agora a umidade do ar é alta, 89%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje a mínima registrada foi 19 e a máxima 27 graus. Para amanhã, os termômetros devem marcar entre 20 e 32 graus. Depois do intervalo, a gente recebe mais uma secretária da nova gestão municipal. Letícia Kirchner, titular da CEPLAN, vem ao estúdio falar sobre as prioridades da pasta. Nós voltamos num instante. Ontem foi realizada em Bauru uma audiência pública para discutir a ocupação de trechos das APAs, as áreas de proteção ambiental. Hoje, essa ocupação é proibida, segundo o plano diretor do município. E para que ela ocorra, seria necessária a reformulação dele. Para falar desse e de outros assuntos de competência da CEPLAN, recebemos a titular da pasta, Letícia Kirchner. Boa noite, Letícia. Muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigada. Muito obrigada. Letícia, vamos começar falando então dessa questão. A Prefeitura ela defende, a necessidade de derrubar essa proibição da ocupação das APAs. Por quê? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa compatibilizar a nossa legislação às legislações federais que regulam as unidades de conservação, né? Bom, as APAs, elas são unidades de conservação de uso sustentável e, de acordo com a legislação federal, o uso dessas áreas e a forma que elas devem ser cuidadas e preservadas devem ser reguladas a partir de um plano de manejo. Então, é nesse plano de manejo que se estuda a aptidão das áreas e as possibilidades e restrições em cada pedacinho do seu território, dentro de cada APA, de acordo com seus objetivos. Hoje, o plano diretor, ele insere uma restrição vinculada ao parcelamento de solo dessas áreas, sem se basear para isso num estudo técnico efetivo, né? Qual que é a nossa intenção dentro da proposta do Executivo? É excluir a restrição, no sentido de viabilizar que o plano de manejo aponte efetivamente se essa restrição tem que ser integral, onde ela tem que ser integral, se ela tem que ser parcial, se há formas de parcelamento e uso que sejam possíveis de se implantar em determinados trechos das APAs. Para isso, a gente precisa de um estudo técnico que trate detalhadamente do nosso território. E, de acordo com a nossa legislação hoje, desenvolver esse estudo técnico, que é o nosso plano, seria o nosso plano de manejo, ele seria desenvolvido com limitações decorrentes da própria legislação, que hoje restringe até mesmo essas análises de viabilidade, porque não teria sentido analisar viabilidades de questões que estão proibidas, e que foi o que ocorreu conosco quando da elaboração de um dos primeiros planos de manejo que foi feito em Bauru, né? Quando foi feita a análise da aptidão do solo para a APA Água Parada, o plano não pôde explorar esses potenciais vinculados ao parcelamento de solo. Então, o objetivo da proposta, nesse momento, é fazer uma intervenção mínima no plano diretor, mais no sentido de assegurar de excluir essa restrição, de modo que o plano de manejo que tenha que ser desenvolvido, ele possa ser desenvolvido de forma plena, contemplando todas as suas possibilidades. E aí seria a partir desse plano de manejo que essas áreas seriam regulamentadas e uma possível ocupação seria feita com a fiscalização? Exatamente. O primeiro passo de todo esse processo é fazer o plano de manejo. Então, até que o plano de manejo seja feito, não
não estamos cogitando parcelar o solo antes disso, muito pelo contrário. A mudança é para uma compatibilização com a legislação federal, apenas excluindo a restrição. Até que esses planos sejam feitos, não haverá nenhuma mudança no nosso território. Os planos, eles são feitos a partir de estudos técnicos especializados, que passa pelo acompanhamento da sociedade civil. É um processo extenso, que passa por discussões. Primeiro é feito um diagnóstico, e depois, em cima daquele diagnóstico, discute, principalmente envolvendo as comunidades residentes ou aquelas diretamente afetadas em relação às APAs, né? E a partir daí se define o que é permitido, o que não é permitido. Então, não necessariamente um plano de manejo conclui pela permissão de ocupação ou de parcelamento do solo. Isso depende de cada situação, que demanda um estudo prévio, que é o que pretende se fazer. E como fica a lei do cerrado nesse caso? A lei do cerrado permanece com as suas disposições. A lei do cerrado ela tem que ser cumprida pelo município. O plano de manejo, ele avalia outras questões, né? Por exemplo, nós temos uma série de áreas de pasto que poderiam, talvez, sofrer algum tipo de ocupação, até mesmo de um parcelamento, né? E temos uma série de outras situações. O nosso plano diretor, mesmo excluindo essa questão da proibição, que a nossa proposta é excluir a proibição, permanece o que está no nosso plano diretor, que é proibido a supressão de vegetação em estágio médio e avançado de regeneração. Isso permanece, então não altera nada nesse aspecto. O objetivo não é desmatar, muito pelo contrário, isso não será permitido, porque a nossa legislação continuará tendo essa restrição, e na área de cerrado também há essa restrição. E mesmo se falando de parcelamento, quando a gente pensa em parcelamento para fins urbanos, o parcelamento para fins urbanos, ele depende de que a área esteja em perímetro urbano. Então não é porque o plano de manejo viu uma possibilidade de ser utilizada a certas áreas para essa finalidade, que isso vai ser feito. Isso depende de planejamento urbano, né? Agora, rapidamente, para a gente encerrar, e uma outra questão, né, que precisa de definição aqui na cidade é em relação à regulamentação dos corredores comerciais. Para isso, precisaria ser atualizada a lei de zoneamento da cidade, que é da década de 80, uma lei bastante antiga. Enquanto essa lei não é atualizada, alguns comerciantes da cidade estão com o alvará de funcionamento vencido e sem a possibilidade de renovação. Gostaria que você explicasse o que vem sendo feito nesse sentido. A gente sabe que tem uma necessidade urgente de fazer a revisão da legislação, inclusive dentro das minhas prioridades é trabalhar com essas revisões. A lei de uso e ocupação do solo, a nossa lei de zoneamento, para ela ser bem feita, ela necessita de uma série de levantamentos, de estudos. Então, ela não consegue ter um resultado imediato. A gente precisa preparar todo esse levantamento, um diagnóstico complexo de ser feito, até porque se fosse algo simples, já tinha sido feito. Mas nós precisamos fazer, né? Então, dentro das nossas prioridades, a gente pretende trabalhar com isso sim, isso é urgente. E devemos trabalhar isso no contexto da revisão do plano diretor também, que a nossa intenção é iniciar nesse ano, preferencialmente ainda dentro do primeiro semestre, tá? Tá certo, Letícia, eu agradeço a sua participação. Obrigada, hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer um projeto que tem tudo para mudar a vida de garotos por meio do vôlei. Eles só precisam de incentivo. Já, fique com a gente. Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular oferecido pela Casa do Hip Hop em Bauru. As informações são do repórter Murilo Barbosa. São 30 vagas gratuitas, voltadas a pessoas que já concluíram o ensino médio ou alunos que estão cursando o terceiro ano na rede pública de ensino. Sobre esse assunto, eu converso com Lani Onishi, que é coordenadora do cursinho. Lani, como podem ser feitas as inscrições? As inscrições elas estão sendo por meio de um formulário online disponibilizado na página do cursinho, que ela é uma página do Facebook. O cursinho chama Cursinho Popular Acesso Hip Hop.
Um outro modo também é presencialmente, quinta-feira, das 10 da manhã até as 8 da noite, aqui mesmo na antiga estação ferroviária, né? Tem uma pessoa também fazendo, né, recebendo essas inscrições e tem um pagamento, né, uma taxa de R$10, que se for fazer, né, online, é só fazer o depósito e mandar o comprovante via e-mail, ou presencialmente efetiva o pagamento aqui mesmo. Até que dia os interessados podem estar fazendo a inscrição e o pagamento dessa taxa? As inscrições elas vão até o dia 20 de fevereiro. Lani, muito obrigado pelas informações. E mais detalhes sobre o cursinho podem ser obtidas na página do Facebook, em Cursinho Hip Hop, ou diretamente aqui na Casa do Hip Hop, que fica na Praça Machado de Melo, primeiro andar da antiga estação ferroviária. Murilo Barbosa para o Nesp Notícias. A gente já viu muitas histórias aqui no Nesp Notícias de vidas transformadas pelo esporte. Hoje é a vez de conhecermos um projeto que está começando na cidade e que tem essa proposta: dar oportunidades a crianças e jovens por meio do vôlei. Uma iniciativa de um bauruense que foi beneficiado pela modalidade e quer retribuir. Entre passes, manchetes e saques, encontramos o Gabriel, que tem 19 anos e ocupa a posição de levantador. Eu nunca tive uma habilidade em outros esportes. Aí surgiu o vôlei, começou na escola, o pessoal falou assim, vamos jogar, vamos, e acabou que eu gostei. O estudante de educação física mora perto do ginásio Panela de Pressão e precisa atravessar a cidade para chegar ao ginásio Darcy César em Prota, que fica no Geisel. Um esforço que, segundo ele, vale a pena. Além de ser um hobby, é a minha profissão. Então, é a coisa que eu amo fazer. Gabriel é um dos 20 garotos que participam do projeto Esporte para Todos, uma ação da Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a Faculdade Anhanguera. Max Jefferson é o coordenador da iniciativa. Nascido em Bauru, tem no currículo títulos dos Campeonatos Brasileiro, Sul-Americano, Copa América e Liga Mundial de Vôlei. Segundo ele, o projeto é uma forma de incentivar a prática da modalidade entre o público masculino. A ideia hoje primordial não é só a formação de grandes talentos. Primeiro, a divulgação, a pulverização da modalidade dentro da cidade. Então, assim, está começando muito do zero. Nós estamos iniciando novamente, vamos engatinhar para começar a andar, para sair correndo, para tentar um voo alto no futuro. Max foi descoberto em um polo de vôlei que funcionava na cidade há 28 anos. O esporte mudou a vida dele e pode ajudar os garotos. Eu fui descoberto no Senai fazendo marcenaria. Então, a minha ideia de vida era ser marceneiro. Então, assim, meu pai militar, minha mãe doméstica. E dentro do esporte, cara, eu fui vislumbrando, joguei o Campeonato Paulista, regionais, abertos, e fui crescendo. Até chegar e falar, quero ser uma Olimpíada. Então, assim, hoje, se eu conseguir dentro de Bauru implantar na cabeça da maioria dos praticantes aqui junto com a gente no projeto, que o esporte ele vai levar você a novos horizontes, cara, eu já estou satisfeito. Então, o que é a minha priori aqui? É buscar isso. Primeiro, a implantação do projeto, pulverização dentro da cidade e do município, região, e aí pegar carona dentro do vôlei feminino que está em alta e a comunidade abraçou com grandes olhos, né? Então isso também é bom para nós. O projeto, que reúne garotos das categorias Sub-19 e Sub-21, enfrenta obstáculos, mas isso não desmotiva o cabeça do time. Hoje eu preciso de uniforme, nós precisamos de deslocamento, hoje está todo mundo vindo na boa vontade, eu venho na minha boa vontade, o aluno vem com a própria camisa, com o próprio tênis. Então, assim, hoje a nossa estrutura aqui é fornecer água para hidratação. Posteriormente a isso, a minha ideia é fornecer um lanche com um suco e uniformizar todo mundo. A sacada do coordenador é reunir apoios. Eu tenho buscado junto às pessoas que eu conheço, eu tenho um bom relacionamento e tenho empresa em Bauru, através da lei municipal, que é o ISS, a lei estadual ISS e a lei federal, que é o imposto de renda. Fora o patrocínio direto. Eu não tenho a verba toda, a gente pensa aí montar, são blocos, você vai patrocinar aquele aluno para mim, ele vai custar hoje dentro do projeto na casa de R$100, R$150. Robert tem 21 anos e resolveu cursar Educação Física para se manter próximo do esporte. A expansão do projeto cria expectativas e alimenta sonhos. Eu acho que o objetivo é uma coisa que vai crescendo quando a gente vai treinando, tudo, mas assim, o sonho eu acho que de todo atleta é chegar numa seleção, chegar num time grande, uma Superliga, quem sabe, né? Para alcançar o sonho, esforço.
O Central mora em Agudos e viaja segundas, quartas e sextas-feiras para participar dos treinos. Hoje em dia o vôlei é tudo pra mim. Eu acordo pensando em vôlei, durmo pensando em vôlei, é uma coisa que tá na minha vida hoje em dia. A gente começa a jogar um esporte que a gente gosta, a gente não consegue mais parar. E quem quiser contribuir de alguma forma com o projeto de vôlei pode entrar em contato com o Max pelo telefone 99638-7671 ou então por e-mail maxvolei@uol.com.br. E o Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30. Tchau!